Sejam todas bem-vindas, bem-vindos à nossa exclusiva, linda, grandiosa, mágica, louca, mesa quântica coletiva. Aqui, nesse espaço, a gente acessa os nossos campos energéticos e também a gente modifica os nossos códigos. O que mais? A gente acessa linhas temporais mais leves, autorrealizáveis. É um espaço de cura, onde a gente consegue curar questões profundas nesse eixo físico-emocional. O que mais, gente? Aqui a gente se situa na realidade, rompe os véus da Matrix de controle, não é? Então aqui, nesse espaço, sejam todas bem-vindas, as ovelhas desgarradas, antissistema, fora das caixas de normoses. E aqui a gente se une e se cura. Olha só, universo, muito ou tudo isso. Gostaram dessa introdução? É tudo isso ou não? Me contem o que vocês que estão ativas aqui nessa mesa acham dessa historinha toda, hein? Eu acho que não é só isso. Eu acho que ainda está resumido, ainda está superficial, que o campo quântico ele é muito, muito, muito além de tudo que a gente consegue definir, que essa coisa de mexer em campo ela é tão expansiva, tão infinitas possibilidades, que não tem como explicar, só vivendo para saber. Mas bora lá, né, meu pessoal? Que aqui nós temos esse espaço, além das curas, mas também de comunicação, né? E eu gosto de utilizar esse momento para trazer os acontecimentos astrológicos. Porque como vocês sabem, o que se constela no céu também se constela na terra. Assim em cima como embaixo. Ou assim na terra como no céu, do jeito que vocês preferirem. Fato é, precisamos entender o que está rolando na sutilidade do nosso meio, para que a gente consiga direcionar os trabalhos aqui deste campo da mesa. Senão a gente vai ficar só viajando, ativando coisas aleatórias que não vão levar para lugar nenhum. Mas aqui não, que aqui a gente gosta de ver a magia acontecer, que aqui a gente gosta da vida dando reviravolta, dela colocar a gente nos eixos, nos melhores e mais incríveis movimentos de consciência. Que mais, né, gente? Amor, prosperidade, facilidade, alegria, glória e uou, como pode melhorar? Então, meus amores, bora lá, porque o nosso céu tá sinistro. Vocês têm acompanhado as explosões solares que estão rolando, né? Elas são chamadas de ejeção de massa coronal. E isso aumenta muito as radiações solares na nossa crosta magnética da Terra. Mas e aí, né? O que isso interfere na nossa vida aqui, né? Um monte de coisa. Para começar, que o nosso campo quântico, esse mesmo que a gente movimenta aqui na mesa, ele leva um choque de energia muito forte. E isso pode alterar a nossa sensibilidade sensorial e espiritual. E pode ativar ou aumentar a mediunidade, por exemplo. Isso pode gerar dores de cabeça fortíssima, tipo as crises de enxaqueca, sintoma de gripe, dor no corpo. Que mais, gente? Imagina, né? O nosso campo está recebendo em todos os nossos corpos uma força, uma potência de energia, como se fosse uma descarga elétrica mesmo, um choque elétrico. Ele dá uma fritada energética no sistema e o nosso corpinho físico sofre um pouquinho com isso, né? E depois a gente tem também o campo eletromagnético do planeta, que também se intensifica e gera terremoto, aumenta a força dos ciclones, altera as forças dos polos magnéticos. Isso gera um caos. Por exemplo, os animais que se utilizam do seu sistema natural de geolocalização, de onde é o norte, onde é o sul, eles ficam perdidos, eles não sabem mais onde que é o norte, onde que é o sul, as baleias começam a encalhar muito mais,
os pássaros modificam as suas rotas migratórias e aí prejudica toda a reprodução deles, por exemplo. E esse mês nós tivemos aí terremotos e ciclones no nosso Brasil, que sempre foi uma terra sem esses abalos geomagnéticos, né? E tivemos aí vulcões ficando ativos pelo mundo, GPS dando problema para todo lado, apagão na rede elétrica aí pelo mundo, as auroras boreais, longe dos polos, né? Quem que viu, quem acompanhou aí essas matérias, essas notícias, né? Auroras pelo Canadá, México, Portugal. Por quê, gente? Por que isso aconteceu? Porque nós recebemos muito mais energia solar do que o esperado. E aí vocês conseguem ver como que modifica toda a estrutura de Gaia, da vida, da matéria na Terra. E é algo bem parecido com isso que acontece quando a gente mexe nos nossos campos através da mesa. Quando a gente vem aqui mexer em gráfico, ativar frequências, a diferença é que aqui a gente organiza. A gente faz de uma forma muito sutil, sem caos, sem fritar o nosso campo. Aqui é bem tranquilinho, né? Mas é isso, pessoal. Estamos aí na atividade dessas explosões solares e hoje nós vamos utilizar a força dessa energia que está disponível na Terra para a gente, né? Como uma força motriz de manifestação da nossa mesa. Tá? Nós vamos puxar essa energia disponível no campo e temos mais coisas a analisar no céu, né? Um monte de planeta retrógrado, por exemplo, para ativar e formar mais caos, drama e confusão do jeitinho que a Matrix gosta. Como pode melhorar, como pode ser mais divertido o universo. Nós vamos analisar aqui esses fatos, tá? Eu vou pegar uma anotação que eu tenho aqui para facilitar, peraí. Ó, gente, estão retrógrados no céu hoje. Mercúrio, desde 9 de novembro até 29 de novembro. Júpiter, desde 11 de novembro até 11 de março de 2026. Urano, desde setembro até 4 de fevereiro de 2026. Saturno, desde 14 de julho até 28 de novembro agora de 2025. Netuno, desde 5 de julho até 10 de dezembro de 2025 também. Então, pessoal, 5 planetas retrógrados aí, né? Socorro! O que isso significa, Aline? Significa que o arquétipo de cada um desses planetinhas no nosso campo, na nossa psique, eles estão revisando questões, tá? Tá rolando um balanço geral interno para todo mundo. São muitas questões a serem revisadas, analisadas, recalculadas. Isso pode gerar, tipo, ansiedade, frustração com as expectativas que não foram alcançadas, né? Fim de ciclos também, novas escolhas, novas formas de se posicionar, de criar, de fazer a coisa acontecer. Isso é um momento de virada. É aquele tipo eureka, sabe? Que a gente entende, que a gente elabora as coisas assim, do nada, ai, fez sentido aquele negócio aqui que a gente estava batendo cabeça para entender e eureka, não tem? Então esse é o momento, gente, da gente criar algo novo com isso, da gente soltar as questões, da gente elaborar mesmo e se resolver. É o momento de, sabe, da virada, de seguir em frente. São, assim, planetas retrógrados são momentos que a gente utiliza tudo isso a nosso favor, que a gente revê situações para nossa evolução, para o nosso eureka, né? Como pode melhorar o universo? Vem o céu e traz, para facilitar tudo isso, uma lua minguante em Virgem, que está fazendo aí uns aspectos bem malucos, tipo de trígonos e quadraturas mágicas, que junta a Lua aí com outros planetas e criam uma espécie de movimento raro no céu. Hoje isso está acontecendo, tá? Isso favorece muito mais, assim, essas conclusões, esses fins de ciclo, limpeza emocional,
para que a gente renasça, né? No meu ano, pessoal, né, eu tenho uma simbologia, vocês também têm. Então, vocês têm que analisar qual que é a numerologia do ano para vocês revisarem o que precisa mudar, o que precisa criar, transformar, porque esse é o momento, tá? E esse ano, né, gente, foi golpe em cima de chifre, em cima de guerra, de tarifaço, de alien, de 3 iátulas, de decepção, de máscara caindo, ai, de consciência vindo à tona, tipo, na base do chute, respira e não pira, né, senhoras? É muita coisa para o nosso corpinho elaborar. Mas ainda bem que a gente tem que a gente tem a mesa quântica e que nós vamos harmonizar tudo isso pra gente divar nesse ressurgir das cinzas, né, como uma fênix para este novo ciclo que se aproxima aí com viradas de ano e tudo mais, né? Por agora, nós vamos então organizar uma baguncinha e quem aí escutou a mesa passada e fez a sessão de Tameana, que estava bem gostosinha, né? Tameana é uma frequência de muito amor e acolhimento para a gente juntar os nossos caquinhos e que está disponível, que foi a mesa passada. Quem aí fez já tá com o corpinho bem preparadinho para o que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Ai, gente, eu fico assim, felizaça de poder ativar essas energias e de restaurar as coisas na nossa realidade assim, tá? Faz toda a diferença, assim, imediatamente, né, na vida. Faz a diferença na semana, faz a diferença no desenrolar das coisas, é muito mágico. E é um presente lindo, gratidão, universo. Simbora que eu vou pegar uma colinha aqui hoje pra gente ver o que a gente vai ativar no nosso campo, porque hoje é coisa pra caraca. Nós vamos começar e vai ser diferente o processo, tá? Eu vou ativar hoje uma queima de uma vela aqui pra gente utilizar esse poder transmutador do elemento fogo, pra gente puxar energia disponível no campo eletromagnético da Terra que veio do Sol, pra gente conectar essa força do fogo, que é essa força sutil que conecta ali com as explosões solares. E aí, pessoal, eu vou pedir o que para vocês? Para a gente ficar nos estados de permissão. Como que é isso? É aquele lugar onde a gente respira e solta o ar bem devagar, tá? Vocês podem fazer leves batidinhas no centro do peito assim e mentalizar a frase baixando as barreiras. Que agora nós vamos desacelerar e vamos entrar em estado de permissão. Permissão com os nossos corpos, para que a gente receba essa frequência em cada célula, em cada programa, em cada corpo. Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras da mente lógica, racional, de tudo que eu acredito, que é certo e errado sobre isso, de tudo que pode, do que não pode, de todas as minhas conclusões, justificativas, formas, estrutura, baixando a barreira de tudo, gente, de tudo. Para que a gente possa o quê? Receber, tá? Apenas recebe aí. Então aqui, ó, deixa eu virar aqui para vocês verem. Aqui nós já temos a nossa orgonite ativando o campo de todas as pessoas que estão participando ativamente da mesa. Estão com seus nominhos todos aqui, tá? E nós vamos, pessoal, acessar agora essa conexão com o nosso divino, o nosso eu sou, com a nossa espiritualidade, com a nossa egrégora, que cria esses níveis de permissão. Vamos lá? Eu sou. Ativando a mesa quântica coletiva para o dia de hoje.
15 de novembro de 2025. Eu sou, ativando a permissão divina de todas as pessoas que estão aqui nesse campo, conectando com toda a espiritualidade amiga, com todos os guias, mentores, mestres, equipe espiritual designada para as curas, segurança, proteção, designados pela malha neurológica, pela equipe Eu Sou, pela ancestralidade, pelas frequências desses seres. Que a gente possa, então, nos conectar em harmonia para ativar as programações de cura, luz, expansão de consciência, segurança, proteção do dia, da noite, do aqui e agora, que se requer aqui para o trabalho dessa mesa quântica coletiva. Solicito, então, permissão para ativar o elemento fogo. Ativando, acendendo essa vela como instrumento de magia, atribuindo poder em nome da equipe, egrégora de cura, luz, saúde e proteção, de todas as pessoas do campo coletivo dessa mesa radiônica, de toda a equipe de trabalho e atuação dessa mesa radiônica, que possamos puxar energia agora de toda essa frequência de fogo, de energia vital que vem do Sol, que está disponível através de toda essa radiação que percorreu o nosso planeta, que entrou na nossa atmosfera, no nosso campo eletromagnético, na Terra, em Gaia, que está disponível para nós. Vamos puxar a energia disso para ativar esse trabalho de hoje, tá bem? Gráficos, comandos, ativar o hexagrama, puxão de energia. Ok, então estou conferindo aqui se a gente vai usar gráficos, então a gente vai usar somente essa câmara do hexagrama de cristal, que ele vai fazer esse tunelamento, que ele vai trazer essa força energética através da frequência do fogo dessa vela, tá bom, gente? Vamos lá. Ativando o hexagrama de cristal, em tunelamento quântico, para solicitar e utilizar toda a frequência disponível de energia vital, de chi, de força, de elétrica, de energia, de frequência, comunicação, vibração, tudo que está disponível, que veio através dessa ejeção de massa coronal do Sol, que está disponível no nosso campo, para que possamos utilizar nas ativações das curas que se requer aqui no dia de hoje. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus Eu Sou. Gratidão, que possa ser frequenciado com a chama dessa vela e ativado em todos nós. Obrigada. Muito bem. Respira, solta o ar devagar. Vou pegar a colinha aqui agora, tá? Peraí. Nós vamos fazer isso em 2 etapas, tá? A primeira etapa, a gente vai fazer uma limpeza. Aproveitando essa lua minguante que tá fazendo os quadrados mágicos e trígonos raros de liberação, nós vamos fazer uma grande limpeza, tá? Então, antes de eu abrir a mesa, eu sempre preparo o que será feito, né? Eu faço a leitura do campo, o que se requer, tá? E toda a egrégora e equipe da mesa direciona o que tem que ser feito. Então, trouxeram as informações do que nós vamos fazer aqui hoje, que são essas limpezas profundas. E depois nós vamos fazer uma segunda etapa, que são as ativações profundas, tá? De novos códigos, de novas formas. Essas canalizações, elas ocorrem de diversas formas, tá? Pode ser através de som, de frequências, tipo mantras. E o som dos mantras ativam esses comandos nos nossos corpos. Pode ser através de símbolos, de arquétipos, como os gráficos de radiestesia ou símbolos canalizados, merkabas e afins, que ativam também essa frequência no nosso campo, tá?
Como que funciona comigo? Eu consigo compreender e sistematizar os comandos, tá? Então eu vou trazer aqui os comandos do que eu consegui canalizar e compreender sobre isso, e esses comandos vão ativar as energias, os arquétipos, a força, a estrutura que se requer aí. Como se fosse entoação de mantra, ativação de símbolo, enfim, tá? Mesmo caminho, mesma forma, estrutura aí. Então, só para vocês continuarem baixando as barreiras sobre certo e errado, sobre o julgamento de que pode, que não pode, que pode tudo, tá, gente? Vamos só receber que esse aqui é o momento mágico, é assim, o grandiosíssimo presente que a gente tem hoje para ativar essas curas no nosso corpo, tá? Então, vamos lá. Então, assim, eu vou fazer uma ativação e solicitar que vocês respirem. Vou fazer deixar o tempo dessa ativação soar usando um bol tibetano aqui, tá? E vou tocar ele só pra gente ter esse tempo de organização disso no nosso ser, tá bom? Vamos lá. Vamos então, vamos ativar aqui então um corte. Vamos cortar os pactos de lealdade com as dores e dramas da nossa família. Ativando. Que isso vai fazer o quê, gente? A gente parar de pertencer ao clube do trauma e drama, sabe? A gente vai encerrar abusos, fracassos e coisas afins. Ativando em todo o nosso campo ser realidade e vida. O corte com pactos de lealdade com as dores da nossa família. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Respira. Solta o ar bem devagar. Deixa integrar no ser. Se vocês quiserem deitar, fechar os olhos também, tá? Para receber essa ativação. E agora nós vamos ativar aqui. Fechamento de ciclos falidos em relações que nos diminui para sermos aceitas ou validadas. Pode ser qualquer relação, qualquer área da vida, tá, gente? Familiar, amigos, negócios, sócios, qualquer coisa. Então, vamos ativar aqui o fechamento de ciclos falidos em relações que nos diminui para sermos aceitas ou validadas. Ativando em todo o nosso corpo, ser realidade e vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado. Mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Respira fundo. Solta o ar devagar. Integra.
Vamos lá fazer uma ativação aqui. Ativando, ativando, ativando. Vamos destruir e descriar todos os comandos, programas, algoritmos, matrizes, formas, estruturas condicionantes, tudo que gera sentimento de culpa, invalidação, sofrimento ou fuga da realidade de quem nós somos e do que viemos desenvolver aqui. Ativando, ativando, ativando. Aqui entra todos os medos, tá? Medo de crítica, de julgamento de mentira, o medo de não ser suficiente, de todas essas coisas. Ativando em todo o nosso corpo, ser, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Respira, solta devagar. Integra. Vamos ativar um corte energético com todas as pessoas, lugares e situações que foram inseridos no nosso programa e na nossa história como um hack ou vírus destrutivos para nos sabotar. Aqui, gente, não se trata dos desafios naturais, tá? Das lições que nós viemos desenvolver nas relações, mas do excesso de violência, de caos, de ódio que é inserido para nos sabotar mesmo, que isso acontece. Então, nós vamos destruir e descriar tudo isso agora. Ativando, ativando, ativando. Todo o nosso campo ser, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Respira. Solta o ar devagar. Integra. Vamos ativar aqui o nosso último corte, que é uma limpeza, na verdade. Eliminação e dissipação de todos os resíduos energéticos, backups, rastros, nuvens e afins, de todo esse lixo destruído do nosso sistema, para que não exista hipótese alguma de reconfiguração ou recuperação das velhas estruturas. Ativando, 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 ativando em todo o nosso corpo, ser, realidade e vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Respira. Solta o ar devagar. Integra.
E agora nós vamos para a etapa de ativação de energia, tá? Quem quiser pausa agora o vídeo e vai buscar um copo d'água. Deixa um copo d'água do seu lado. Se você estiver sentada, se você estiver deitada, deixa um copo d'água do seu lado aí, para a gente fazer essa ativação e frequenciar ela na água. Essa água vai receber também essa energia desses códigos e ao final de todas as ativações, você bebe essa água, tá? Pega bastante água aí, pelo menos uns 300 ml, né? Para você beber bastante água e hidratar seu ser nessa frequência, tá bom? Então tá, vamos lá. Uma colinha aqui. Vamos ativar. Atualização generativa e modulatória de supercapacidade quântica para sistema operacional, sistema vestibular, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, sistema endócrino, linfático, tegumentar, sistema Qi-Shui, memória celular de supervida, memória celular de poderes epigenéticos adormecidos, de vidas passadas e de toda a minha rede e malha neurológica e energética até o eu sou. Ativando isso em todo o meu campo, ser, realidade, vida. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Respira fundo. Solta o ar devagar. Integra. Isso. Seguindo. Atualização de DNA quântico. Capacitores de memória. Restauração de matéria, de antimatéria e anti-antimatéria em todos os corpos, campos e conexões de tunelamentos para a criação de supervida e despertar da consciência divina cósmica. Ativando todo o meu corpo, ser, realidade, vida. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Respira fundo. Solta o ar devagar. Seguindo, ativação de sistemas de frenagem autônoma, anti-impactos, anti-sabotadores, antidestrutivos e não visíveis ao despertar da consciência cósmica que se requer aqui. Ativação. Sistemas de frenagem autônoma, anti-impactos, anti-sabotadores, antidestrutivos e não visíveis ao despertar da consciência cósmica que se requer aqui. Aceito esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Respira fundo. Solta o ar devagar.
integra. Seguindo, ativação de sistemas autoimunes e de regeneração de códigos utilizados para redução de choques e danos ao sistema trifásico do novo padrão de regulação dos corpos. Ativando em todo o nosso corpo ser realidade de vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Respira fundo. Solta o ar devagar. Recebe e integra. Continuando, ativando a preparação dos corpos supramonádicos, átmicos, búdicos, causais e avatares ou outros corpos que guardam a consciência desse ser para acoplamento sutil e dinâmico de todas as infinitas possibilidades e realidades que não podem ser recusadas para a atualização da supervida nessa linha temporal. Ativando em todo o nosso corpo ser realidade e vida. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão, 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 gratidão. Respira, solta o ar devagar. Integra. Muito bem, muito bem. Gente, pode beber a água agora e descansar, tá? Que essa ativação pode dar uma moleza. É coisa pra caraca, tá? É coisa pra caraca. E a gente vê assim, tá? Que isso aqui que a gente tá ativando nos corpos das pessoas que estão realmente ativas na mesa, tá? Quem tá escrito aqui na mesa. Quem tá vendo o vídeo, ouvindo, que não tá na mesa, pode se conectar com essa frequência e receber? Pode, claro. Está disponível, sabe? Não existe uma limitação pro receber da energia. Mas a força da egrégora que trabalha no direcionamento disso, dessas curas, desse campo, está atuando aqui, nas pessoas que estão ativas, tá? Então, assim, no inconsciente coletivo isso flui também, sem problema. Mas quem tá ativo nessa mesa, descansa. Por gentileza, relaxa o corpinho de vocês hoje, tá? Porque é possível que dê uma sonolência, uma moleza, um apagão, uma vontade de deitar e dormir, não vê a hora passar. Respeita o seu corpo, segue isso que ele tá te pedindo e solicitando, que vai dar certo, tá?
A gente vai fazer aí uma movimentação incrível para essa lua minguante, preparação para a lua nova, como a gente já vem fazendo e preparando camadas e camadas e camadas e camadas do nosso ser, com as mesas que já se foram, né, que a gente já veio fazendo esse preparo para receber esse presente hoje. Gratidão, amores. Até a nossa próxima mesa.